Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Você que está chegando aí já é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito com a gente essa experiência maravilhosa de partilha, de pensar, de refletir, de escutar a Palavra de Deus. Hoje, na minha cabeça, assim, essa liturgia dessa terça-feira é uma liturgia relativamente sacerdotal. Porque a gente tem no Evangelho a oração sacerdotal de Jesus, que é a oração onde ele roga, se entrega e faz da sua vida uma oferta pelo povo. Isso é uma realidade muito sacerdotal, porque o sacerdote ele celebra a missa em favor do povo. Então o que acontece? Só para explicar para vocês. Por exemplo, se eu posso celebrar a missa sozinho, sem povo, né? Existe um rito para missa sem povo. Mas ainda assim, quando eu celebro a missa sem povo, eu estou celebrando em favor do povo, porque eu sempre celebro em favor das almas, em favor da salvação, celebro pela humanidade, celebro pelas pessoas, às vezes específicas ou em geral. Então, seja uma missa com povo ou sem povo, ela sempre é uma missa em favor do povo. Então, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, dizendo, por eles eu rogo, eu os recebi, os guardei e vou devolver a ti. Não quero perder nenhum daqueles que me deste. Então, tudo isso é muito importante, porque faz parte dessa oração sacerdotal. Na primeira leitura, também, Paulo está numa pegada sacerdotal, porque ele também está falando sobre uma missão exclusiva, uma entrega exclusiva que leva a perder a própria vida. Então, isso é uma vida sacerdotal. E ele também está se despedindo. E ele chama os presbíteros, os sacerdotes de Éfeso. Então, ele, numa postura sacerdotal, se reúne com os outros sacerdotes para se despedir deles, né? Que a vida do sacerdote também é uma despedida. Apesar de muitas vezes a gente estar apegado, apesar de muitas vezes a gente ver, né, muitos sacerdotes que estão há muitos anos no mesmo lugar e na mesma paróquia, a vida do sacerdote ela é uma vida de despedida, é uma vida de semeador. O semeador, ele semeia num lugar e parte para um outro terreno, para um outro lugar para semear, e para outro semear, e para outro semear, e para outro semear. Então, o mais característico da vida sacerdotal é a despedida. A gente não se apega, a gente está sempre se despedindo, né? Se despedindo de pessoas que o Pai chamou, se despedindo de pessoas porque nós estamos indo. Então é esse movimento de despedida que faz parte da vida sacerdotal. Na primeira leitura também vai dizer, São Paulo ele vai apresentar que ele serviu sempre com humildade, com muitas lágrimas em meio a todas as provas. Então, ou seja, ele serviu a Deus independente das dificuldades e das adversidades. Ele serviu a Deus independente do movimento favorável. Ele serviu a Deus independente das contrariedades. Essa já é uma lição muito importante para nós. Servir a Deus independente de. Servir a Deus independente de entender. Servir a Deus independente de gostar. Servir a Deus independente de querer. Servir a Deus independente de ser confortável. Servir a Deus independente de saber. Servir a Deus independente da dor. Servir a Deus independente da tristeza. Servir a Deus independente da perda. Servir a Deus independente do que estiver acontecendo. É servir a Deus. Serviço, ele não é condicional. Eu sirvo se. Não, eu sirvo. Não, eu sirvo. O serviço a Deus, ele não é condicional a nada. Ele é serviço. É o sentido da minha vida. O serviço ele deve ser entendido como sentido da minha vida e não como algo condicional. Que eu sirvo quando eu estou bem, eu sirvo quando eu quero, eu sirvo quando eu posso. O serviço é independente de. Também a gente vai ver que Paulo pregou para todos, para os judeus e para os pagãos. Ele entregou tudo o que ele tinha, porque a dinâmica do serviço também é entrega, né? É entregar, é doar, é colocar à disposição. E aí me chamava a atenção justamente essa parte sacerdotal, porque ele vai dizer que a missão estava antes mesmo da própria vida. E aqui eu entendo essa parte muito sacerdotal, por quê? Porque imagina, o sacerdote ele é chamado a colocar a missão, a evangelização, o anúncio da palavra, os sacramentos, aquilo que ele faz, antes até mesmo da própria vida.
Quantas vezes eu tenho que esquecer do meu cansaço, das minhas dores, das minhas lutas, das minhas lágrimas para atender alguém? Mas a gente tem que parar para pensar, por isso que eu digo que é muito sacerdotal, porque se o sacerdote, por exemplo, tivesse uma família, esposas e filho, imagina, ele ter que... A igreja é cheia de mulheres, e ele vai deixar a mulher dele para ter que atender uma outra mulher. Ele está com um filho doente no hospital e tem a missa para celebrar. Então, essas coisas, de alguma forma, impedem ou vão macular essa entrega total da vida sacerdotal. Então, isso aqui pode ser também essa frase de Paulo, de que a minha vida como anúncio do evangelho, o anúncio do evangelho vem primeiro do que a minha vida. Isso também é muito importante e até dá pra gente entender a vida sacerdotal e por que o sacerdote não casa. Porque o anúncio do evangelho está antes da minha vida, está antes da possibilidade de ter alguém, do desejo, da vontade, do querer, né? Desse movimento de ter alguém e de cuidar de alguém especificamente numa relação, né? E aí, nós vamos ver também a importância do testemunho da boa notícia para a glória de Deus. A nossa vida, ela foi feita também para dar um bom testemunho, para ser um rico sinal do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua fidelidade no mundo. Então a minha vida precisa ser uma boa notícia também. A minha vida precisa se tornar uma boa notícia para o mundo e para as pessoas. No Evangelho, a gente vai ver que Nosso Senhor vai falar muito sobre vai trazer esse elemento da vida eterna, e a vida eterna deve ser o motivo principal da nossa vida. Esses dias, né, eu conversava com uma pessoa, e aí eu estava falando com ela sobre algumas situações que acontecem, né, na nossa vida. Estava partilhando sobre ministério, quando eu estava conversando com outro padre. E aí eu falava para ele, eu não entendo algumas coisas que eu estou passando. Eu não entendo algumas coisas que estão acontecendo e estão por acontecer. Eu não tenho clareza de tudo. Eu só peço a Deus que sirva para minha salvação, que sirva para a vida eterna, que sirva para que eu chegue no céu. Então, o sentido da nossa vida, muitas vezes vai ser esse. Eu não vou entender todas as coisas. Eu não vou entender tudo o que está acontecendo. Eu não vou entender tudo o que está passando. Mas eu vou viver com a esperança de que aquilo está me conduzindo para o céu. Eu vou viver no sentido de que aquela dinâmica me ajude a alcançar a vida eterna, porque a vida eterna é o sentido da nossa vida. E aí nós vamos ver que o Nosso Senhor vai dizer que a gente vai chegar na vida eterna quando nós formos fiéis à palavra. Nós vamos chegar à vida eterna se vivermos uma vida separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas não devemos viver como as pessoas. Não devemos viver como mundanos, como pessoas que não têm um sentido, não têm um destino, não têm um desígnio. Então a nossa vida não foi feita para ser meramente mundano. Eu estou no mundo e as situações do mundo, sejam boas ou ruins, devem servir para minha santificação. Eu não devo responder da mesma maneira que eles, mas eu devo responder da melhor maneira, de acordo com a palavra, buscando a minha santificação. E no final de tudo, a gente tem essa grande esperança, que o Senhor roga por nós, por eles eu rogo. Esse rogo também é por eles eu peço, eles eu apresento diante do Pai, mas também por eles eu me entrego. Então o Senhor já se entregou por mim. Ele já se entregou para que eu faça bem esse caminho. Então agora eu preciso só dar os passos e seguir, porque o Senhor roga, se entregou por mim, para que eu pudesse chegar até aqui. Então eu só preciso dar os passos. E Ele vai também comigo nesse rogo, por eles eu rogo, eles eu sustento na oração, eles eu sustento com a minha graça, eles eu sustento com o que é necessário. Então, não tenha medo dos planos e dos projetos de Deus. Siga, porque Ele roga por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.